Olá, que bom estarmos juntos para mais uma aula. O nosso tema de hoje é a avaliação diferenciada. Na aula passada, nós começamos falando sobre as modificações que a LDB propôs para a avaliação. E nós sabemos que a LDB abriu uma porta muito forte para a inclusão. Quando a gente pensou em inclusão, nós gastamos algumas aulas falando sobre adaptação curricular. E não existe adaptação curricular sem adaptação na avaliação, porque ela realmente que vai nos ajudar em muitos pontos. Porque a pergunta nossa seria, como avaliar alunos com necessidades educativas especiais? E eu digo para vocês, o professor que não foi capaz de fazer adaptações gerais na sua prática pedagógica, no conteúdo, nos objetivos, ele não conseguiu organizar a sua ação pedagógica realmente de forma adaptada às necessidades daquele aluno diferente que ele tem, dificilmente ele vai conseguir fazer uma avaliação diferenciada. Então, as necessidades de uma avaliação adaptada ao aluno especial, elas não acontecem isoladamente. Isso vai ser uma consequência de toda a adaptação que vai ser feita para as necessidades específicas daquele aluno. Por isso, temos que ousar pensar diferente. Para a gente chegar no final, que seria esse processo da avaliação do sujeito, desse nosso aluno que tem alguma necessidade especial, ao longo desse processo, nós teríamos que ter realmente incorporado uma filosofia inclusiva dentro do contexto, todos os pontos que, na verdade, já foram vistos nesses livros anteriores que vocês tiveram acompanhando as aulas, para que realmente a gente possa chegar agora e propor uma ação diferenciada. Realmente pensar quais as necessidades que esse aluno está tendo. Então, é um exercício longo e realmente quando eu falo em termos de exercício, é fazer de um jeito, observar se ele vai trazer esse resultado que se espera, se essa criança vem apresentando algum tipo de progresso, senão eu tenho que modificar novamente. Então, de uma forma geral, o que a gente precisa entender é que quanto mais nós usarmos a avaliação como um meio de entender o que está acontecendo com a criança, quanto mais nós realmente adquirirmos essa nova concepção em relação à avaliação, melhor vai ser a nossa ação pedagógica. Nós teríamos que pensar que esse aluno tem que ser avaliado como outro qualquer. Muitas vezes algumas pessoas dizem, mas um aluno que tem necessidades especiais não precisaria de uma avaliação propriamente dita. Na verdade, isso não procede. O nosso aluno precisa ser avaliado constantemente. O nosso aluno também precisa progredir, independente da necessidade que ele tenha. Por isso, nós temos que entender que nós, de uma forma geral, não ensinamos para avaliar, mas nós avaliamos para ensinar. Por isso, na hora que a gente entende essa proposta, nós teríamos que entender a necessidade da avaliação diferenciada e como ela vai funcionar. Vamos ver. O planejamento baseado no aluno que temos em sala de aula. Então, o primeiro ponto é, quem é o meu aluno? Eu já entendi quais são as necessidades especiais dele? Eu já fui atrás para ouvir os profissionais que trabalham com ele fora da escola, já conversei com os pais. Esse processo de avaliação diferenciada, ele já começa aí. Eu entendendo o que o meu aluno tem. Mais uma vez, nós queremos salientar que quando a gente fala em ter um diagnóstico, não é para rotular, mas para direcionar a nossa ação. Então, o professor precisa saber o que o aluno tem. Quais são as habilidades que ele tem, porque baseado nessa capacidade, suponhamos que o nosso aluno seja cego, mas que o verbal dele seja bom. Então, todo o nosso processo de avaliação tem que estar centrado ali. Ou que ele seja surdo, mas que ele tenha habilidade para estar representando ou, através de uma comunicação alternativa, mostrando o seu potencial. Nós precisamos, ao longo do tempo do convívio com a criança, estar o tempo inteiro sabendo quem é esse aluno e o que ele está precisando. Somente a partir daí é que nós realmente vamos poder pensar em uma avaliação diferenciada. Vejamos ainda. Os níveis de avaliação. O primeiro deles consiste em avaliar constantemente as relações que se estabelecem no contexto educacional. Não dá para a gente pensar que o aluno que não está se sentindo bem no contexto vai produzir bem.
Então, essas relações que se estabelecem são fundamentais. E ainda digo mais, quando a gente pensa nessas relações, não é só do aluno. Como é que o professor está se relacionando com a dificuldade que o aluno tem? Se o professor fica paralisado de medo do aluno ou paralisado diante da dificuldade que o aluno tem, é óbvio que o resultado final não vai funcionar. Então, o primeiro ponto para a gente pensar em estar avaliando nesse processo de avaliação diferenciada são as relações. Como eu estou vendo esse aluno, como é que eu percebo que o aluno está me vendo, como são as relações desse aluno com os demais da sala ou das outras salas que nós temos na escola, como os outros professores estão colaborando de uma forma ou não ou outra com esse aluno, a relação que nós, professores, estamos tendo com a família e as expectativas que essa família está tendo em relação à escola. São pontos fundamentais para que a gente comece a pensar em avaliar o aluno. Se a criança está sentindo, fazendo parte daquele contexto, se ela tem amigos na sala de aula, todas são condições mínimas para que esse aprendizado aconteça. Então, avaliar esse nível de relacionamento interpessoal é inquestionável. Não dá para a escola ficar parada esperando um psicólogo chegar para olhar isso. O professor precisa desenvolver essa habilidade de perceber essas relações e, de uma forma ou de outra, estar interferindo nelas. Se isso não for possível ou não for fácil, aí nós precisaremos estar consultando realmente um psicólogo escolar para que a gente possa acomodar essas relações. E, no segundo momento, devemos avaliar os produtos através dos processos. A avaliação diferenciada está permeada por processos. Como as coisas estão acontecendo? Como esse processo de aprendizagem está acontecendo? Será que o meu aluno realmente está produzindo algo? E é através desse processo, da forma como ele reage às minhas colocações, é que eu vou poder ver a diferença. Quando nós pensamos nesse processo, ele envolve todas as aquisições e as respostas que o aluno está dando no contexto. Desde a participação dele numa atividade que pode parecer lúdica, mas que ao mesmo tempo está trazendo conteúdos novos, de um trabalho propriamente formal, onde a gente realmente exige que ele coloque diante do contexto as aquisições feitas. Então, esse processo, a forma como o aluno está adquirindo é muito importante, porque é a partir dele que a gente vai ver que necessidade que a gente vai ter de estar mudando. Então, esse processo, a forma como ele está adquirindo é fundamental. Vamos acompanhar um texto de César Coll que vai nos ajudar a entender melhor isso. Ampliar o objeto de avaliação implica necessariamente ampliar os procedimentos de avaliação, já que muitos dos elementos a serem avaliados não são passíveis de medidas normativas, são de metodologia qualitativa. César Coll. O autor nos mostra que para a gente falar no processo de uma forma geral, nós teríamos que dar conta de uma avaliação qualitativa, que exige muito mais a perspicácia, a percepção e a boa vontade do professor de estar colhendo esse material. Isso a gente sabe que é algo bastante complexo e muitas vezes nós nos perguntamos, mas o que e quem estar avaliando nesse contexto? Como entender essa avaliação diferenciada? Em um primeiro momento, nós temos que entender que avaliar seria o aluno, pois ele é o nosso foco principal. E quando a gente fala em avaliar o aluno, a gente diz avaliar suas competências, considerando suas habilidades e dificuldades de forma detalhada. Então, quando um psicólogo vai falar, por exemplo, numa avaliação diagnóstica, a gente começa avaliando o que o paciente tem de bom, porque é baseado no que ele tem de bom, é que eu vou dar conta do que não está bom para ele. A mesma coisa deve acontecer com o professor. O professor precisa saber quais são os potenciais desse aluno. Por mais comprometido que ele seja, alguma habilidade ele tem. Então, é baseado nessas habilidades que eu vou me apoiar para melhorar o que precisaria ser melhorado. Então, de uma forma geral, isso é muito importante a gente considerar. Como esse aluno está se desenvolvendo, como ele se organiza, quais são as formas que ele tem para aprender com mais agilidade.
e isso exige realmente essa perspicácia do professor, esse cunho qualitativo. Ainda, as habilidades específicas incluem as inteligências múltiplas. No livro de diversidade de aprendizagem, nós gastamos um capítulo inteiro falando sobre isso. O professor precisa saber que o aluno tem várias habilidades, várias inteligências e talvez dentro do contexto escolar a gente tenha que vasculhar e pesquisar para saber realmente quais seriam essas inteligências que poderiam estar facilitando a nossa ação pedagógica. E na sequência, nós precisamos considerar a avaliação do potencial do aluno. Isso inclui tanto os aspectos emocionais dele, quando a gente pensa em aspectos emocionais, são as condições próprias do sujeito, porque no contexto escolar a gente tem os aspectos emocionais e relacionais, são circunstâncias que podem favorecer ou não o relacionamento, mas os aspectos emocionais deste aluno vão influenciar na sua motivação, vão influenciar na sua produção. Então, se ele é uma criança que tem uma autoestima baixa, que não consegue ver no olhar dos pais um reconhecimento do seu potencial, então todos esses aspectos emocionais vão estar influenciando e muitas vezes o professor precisa sinalizar isso para a família ou para a escola para que seja feito um encaminhamento. Então, é muito importante considerar esses aspectos emocionais. Então, se a gente consegue melhorar um pouquinho a autoestima da criança, automaticamente ele se motiva, que seria o segundo ponto importante da gente considerar aí. Motivado, a criança vai realmente mostrar o seu potencial. Se a criança melhorou um pouco o seu aspecto emocional, está motivada e ainda assim não consegue produzir, nós teríamos que pensar quais seriam os apoios específicos que essa criança está precisando. Então, vejam que falar de avaliar o aluno é amplo. Às vezes, esse aluno especial precisa de coisas fora da escola, reeducação visual, auxílio na linguagem de sinais e muitas outras coisas. Se a gente pensar na deficiência mental, talvez frequentar paralelamente uma escola de educação especial para que realmente esse aspecto de alfabetização, da fluência na escrita, possa ser reforçado. Então, existem N fatores que têm que ser considerados quando a gente pensa na avaliação do aluno. Este aluno é importante, ele é fundamental e por isso requer muita coisa. Mas somente avaliar o aluno não seria possível. Um outro ponto importante de ser avaliado é o contexto educacional. Como ele se organizou para esse aluno, como ele está, de alguma forma, sentindo facilidade ou dificuldades com as necessidades específicas deles, quais as relações que estão acontecendo nesse contexto. Então, não adianta a gente ter um professor expert que organizou muito bem a adaptação escolar, pensou na avaliação, mas que não tem um bom relacionamento com esse aluno, que esse aluno não tem um bom relacionamento com o resto da turma ou da escola. Então, esse contexto escolar e a forma como ele está acolhendo esse aluno precisa ser avaliado. E não só avaliado num primeiro momento. Às vezes, a criança já está lá um ano e meio, e aí é que começam a aparecer algumas alterações desse contexto que podem estar dificultando a aprendizagem. Então, avaliar as diferentes relações que acontecem nesse contexto é muito importante. A forma como esse contexto está organizado, que pode estar favorecendo a aprendizagem ou dificultando. Nós que estamos diariamente com a situação da inclusão na mão, que visitamos muitas escolas distintas, nós observamos que é muito comum a escola estrangular o contexto de forma que o aluno não se adapte de jeito nenhum. E a gente acaba tendo que mudar essa criança de escola. E isso não é uma postura inclusiva em hipótese alguma, e com o tempo essa escola vai ter que repensar a sua função, que hoje a gente sabe que deveria estar atendendo essa educação inclusiva. E por fim, nós temos que considerar as condições físicas do contexto educacional. Não adianta nada a gente organizar tudo e ter uma salinha de um jeito tão apertado que a cadeira de roda não entre, que essa criança tenha que todo dia ser carregada para dentro da sala de aula. Então, há que se lutar, que batalhar para que esse contexto, esse espaço físico realmente seja adaptado, que a escola possa aos poucos ir adquirindo os materiais necessários para favorecer esse aprendizado. Isso também faz parte da avaliação. Quando o professor for fazer a contemplação geral das condições do aluno, a escola precisa ter consciência também se esse contexto favoreceu isso ou não.
Porque se o aluno não está aprendendo, muitas vezes as condições físicas não estão favoráveis. Aí vocês vão me dizer assim, ah, mas é uma escola da prefeitura, é uma escola do estado, não interessa. Nós temos que batalhar por isso. É um direito desse aluno cidadão, é um direito de nós como profissionais, professores, exigirmos isso. Então, aos poucos, como nós professores temos que nos adaptarmos, temos que, ao mesmo tempo, repensar a nossa ação, o governo, a prefeitura, a escola como um todo também. As condições físicas são necessárias. O professor precisa, ao longo do seu caminho, ter um aparato mínimo para que ele dê condições desse aluno estar aprendendo. Isso, considerando que necessidades especiais, de alguma forma, precisam de adaptações, que a gente já sabe. Então, para que esse aluno aprenda, nós temos que fazer essas modificações. Todos os pontos até aqui citados merecem realmente uma atenção de vocês e estar ao tempo inteiro refletindo sobre isso. Vamos falar um pouco sobre os procedimentos. Na verdade, como organizar isso no dia a dia? Cole nos faz algumas colocações e nos sugere 3 procedimentos básicos. O primeiro é chamado de teste normativo. Então, quando a gente fala em teste, de uma forma geral, a gente não está falando de uma prova, mas ao tempo inteiro de estar procurando avaliar de uma forma mais simples e mais objetiva o contexto. Esses testes iniciais, normativos, que a gente chama, seriam essas primeiras avaliações que o professor faz. Então, uma coisa eu tenho que dizer para vocês, eu sempre fui uma professora muito rebelde, que normalmente a gente começa antes que os alunos e tem que entregar antes que os alunos cheguem em sala de aula o nosso planejamento pronto. Eu sempre briguei muito com a orientação em relação a isso. Como é que eu posso programar algo para alguém que eu não vi, que eu nem sei como vai ser? Então, ao longo do tempo, eu fui criando algumas estratégias e hoje, com a mudança da lei, eu me sinto muito mais aliviada de poder fazer um esboço geral do planejamento, mas realmente escolher as atividades e o contexto geral, até os objetivos que precisam ser colocados ou excluídos, a partir de uma primeira relação com a criança. Então, esses testes, eles incluem brincadeiras na primeira semana ou na segunda semana de aula, onde a gente vai conhecer como os alunos são, realmente que conteúdo eles têm, porque eles foram aprovados da segunda para a terceira, não significa que eles estejam, vamos dizer assim, dominando todo esse conteúdo e nós sabemos disso. Então, esses primeiros momentos com as crianças, que poderiam ser uma semana ou 2, seriam um norte. Seria a hora onde a gente vai ver realmente o que aquela criança precisa. E dentro dos objetivos que eu tenho para aquela série, como eu vou poder estar conduzindo isso para que esses alunos aprendam. Então, conhecer esses alunos para, a partir daí, organizar as normas que a gente vai estar seguindo com eles. No segundo momento, os testes que a gente chamaria de criteriais. Bom, a partir desse conhecimento inicial que eu tenho do aluno, eu vou estabelecer atividades que a gente chama criteriais específicas. Então, hoje nós vamos trabalhar com um texto que eu leio para as crianças e a partir disso eles vão produzir um novo texto ou vão organizar uma dramatização. Então, são avaliações pequenas direcionadas a objetivos específicos que eu já sei quais são. Então, eu primeiro conheço a criança, a partir disso eu organizo essa minha ação, que ao longo do meu bimestre ou do meu semestre vão ser mais fáceis de ser atingida. Para a criança especial isso é muito importante. Não tem como a gente pensar nessa avaliação diferenciada sem pensar nesses critérios. Ao longo da semana, o que eu já pude percebendo que ele construiu. Não deixar isso para o final do semestre. E por último, nós teríamos a observação. Precisamos entender a observação como uma arma poderosíssima para o professor. É através dela que ele realmente vai poder estar contextualizando tudo que a criança traz. Muitas vezes não adianta ter um teste inicial, depois a gente continuar nessa avaliação constante da criança se a gente não aprende a observar. Esse é um exercício muito importante e o professor precisa valorizar essa experiência, olhar para a criança em diferentes contextos. Por exemplo, quando eu chego e faço um comentário geral, que fisionomia essa criança faz, como ela reage fisicamente, ela se abaixa, curva as costas. Então, esse retraimento já mostra que ela não está confortável. Ao mesmo tempo, a gente precisa observar qual a hora
qual o contexto, quais as situações que estão acontecendo, onde ela está se mostrando alegre e participativa. Essas seriam alavancas importantíssimas. Às vezes, um outro coleguinha faz um comentário que pode nos dar uma luz, então observar o que as outras crianças estão dizendo dessa criança com necessidades especiais. Além de que o professor não pode se prender a observar a criança na sala de aula. Ele precisa ir ao recreio e observar como ela está se relacionando e se desenvolvendo ali. Acompanhar a criança pelo menos uma vez no mês na aula de música, na educação física, para que realmente a gente possa estar integrando as coisas. Vejam que a observação, no caso da nossa criança com necessidades especiais, ela é fundamental em todos os âmbitos, mas para a gente saber o que avaliar e como estar organizando essa nossa ação avaliativa, ela depende da observação. Se o professor ainda não tem esse hábito, ele precisa desenvolver. E mais uma vez a gente vai entender que quanto mais esse professor aprender a observar a criança com necessidades especiais, ele automaticamente estará beneficiando as outras, porque ele vai desenvolver essa habilidade dele. Através dela, nós podemos dizer se realmente o que a gente está propondo vai facilitar ou não a nossa ação. Por isso, quanto mais organizarmos em partes, constantemente esse processo de avaliação, melhor ele vai se efetivar e melhor a gente vai ter a resposta do aluno, sempre entendendo ele como um meio e não como um fim. Ainda parece-nos significativo considerarmos a avaliação e a promoção da criança, do aluno, de uma série para outra. Estamos falando de um ponto muito polêmico. Posso acreditar que vocês já tenham até discutido em um momento ou outro aí na sala de aula como passar uma criança que não venceu todos os conteúdos. Alguns dizem, então aumente o tempo, deixe ela mais tempo para aprender aquele conteúdo. Outros ainda dirão, mas se você passar assim, nós vamos acabar com o ensino. Já pensou como é que vai ser isso no futuro? Realmente são questões que ainda requerem muita reflexão. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso agora, através das palavras de Susan e William Steinbeck. Vamos ouvir. O desafio mais difícil da avaliação para uma escola inclusiva, entretanto, é fundir a filosofia e as práticas de valorização das necessidades de aprendizagem de todas as crianças, com uma expectativa de excelência de aprendizagem igualmente valiosa. Susan e William Steinbeck. Os autores nos mostram quão complexo é pensar nessa situação de avaliar e de promover ou não um aluno de uma série para outra, porque cada escola estabelece suas próprias definições e suas necessidades e seus objetivos, por isso que o seu currículo é específico, né? Precisa ser montado de acordo com a comunidade. Então, o que acontece em relação a como organizar isso em termos de Brasil, nós ainda não temos exatamente isso organizado. Nós estamos em fase de construção desse saber. Para isso, nós nos baseamos um pouco em conhecer o que está sendo feito fora. E nos países mais desenvolvidos, que já fazem a inclusão há algum tempo, o que a gente percebe é que eles organizam uma lista de competências e habilidades que vão acompanhando o aluno. Conforme ele vai se desenvolvendo, são acrescentados novos conteúdos e assim vai, até ele terminar o ensino fundamental ou o ensino médio. E quando ele termina e ganha um certificado de conclusão dessa etapa do ciclo estudantil, no certificado dele vão escritas as competências que ele adquiriu. E em alguns casos são colocados como observações algumas dificuldades específicas que ele tenha, de locomoção, de visão, de audição, de compreensão de ordens. Para que, quando ele seja inserido no mercado de trabalho, a pessoa que vai contratar esse funcionário possa, de alguma forma, estar escolhendo ou definindo qual seria a melhor função para ele. Vocês podem perceber que, se nós pensarmos nos países desenvolvidos, isso já está acontecendo há muitos anos. E o que a gente teria que agora pensar é na busca de soluções para cá. Não adianta a gente achar maravilhoso o que é feito fora e importar
aquilo pronto, né? Então, achar que o projeto Home é maravilhoso e trazer para colocar aqui. Nós temos que construir um projeto Brasil, buscando novas soluções. E eu acredito que isso realmente só seja possível ouvindo quem está na mão na massa, ouvindo nós, educadores, que estamos dia a dia com as crianças. Por isso, vamos fazer isso agora. Vamos ouvir como uma professora está se organizando no dia a dia. Bom, eu avalio no dia a dia, né? Não descrevo nada, mas avalio como ele absorveu os conteúdos, de que forma, e é feito os relatórios descritivos no final de cada bimestre. A maior facilidade é que a filosofia do colégio já mostra, né, como trabalhar com essas diferenças. Então, o que facilita para a gente. E a maior dificuldade que hoje a gente encontra são o apoio dos pais e a ajuda de outros profissionais da área. Pudemos observar que algumas situações do contexto escolar nós, professores, damos conta com mais facilidade, outras requerem um pouquinho mais de dedicação, talvez até de união, de ampliação da rede de apoio para que a gente consiga organizar. Mas, tentando resumir tudo que a gente viu aqui sobre a avaliação diferenciada, a nossa preocupação é como se organizou essa adaptação geral para que realmente a gente possa fazer uma avaliação diferenciada. E na hora que a gente pensa em avaliação diferenciada, não tem como fazer isso sem pensar quais seriam as necessidades desse aluno. Então, esses objetivos que são estabelecidos para ele é que vão favorecer que ele possa ser promovido de uma série para outra. Realmente, se eu não posso imaginar que ao longo do período eu vá querer que um aluno com necessidades especiais vença conteúdos que não são propostos para ele. Então, na hora que a gente faz a adaptação curricular, primeira coisa, nós estabelecemos objetivos que são próprios para eles, que a gente sabe que ao final de um semestre, de um bimestre, de um ano, ele vai conseguir. Então, seria o primeiro ponto. Depois, outro ponto significativo aí, nós temos que avaliar ele com ele mesmo e não ele em relação aos outros alunos, né? Então, se nós pensamos que até o final desse bimestre ele teria que estar pelo menos usando algumas palavras novas no seu vocabulário, que ele seja capaz de produzir pequenos textos, então nós vamos avaliar ele no começo do bimestre, ele com ele mesmo ao final do bimestre. Esta é a avaliação principal quando a gente fala em avaliação diferenciada. E não comparar esse sujeito com os outros, e nem com o objetivo que a gente pensa para todos. Cada um vai ter que ter essa adaptação específica. Daí, alguns professores vão levantar aquela questão, mas nós vamos estar destruindo todo o planejamento. Não, nós temos ali uma clientela especializada e nada impede que ao sair dessa escola a gente mande junto no portfólio as coisas que não foram vencidas, por N motivos. Isto sim seria uma avaliação realmente diferenciada, porque nós vamos poder dizer assim, olha, nós progredimos tanto com ele, mas isso ainda falta para ser atingido. E ainda, nós precisamos pensar como promover ele de uma sala para outra. E eu digo para vocês, se ele está adaptado ao grupo, se ele tem amigos ali, se ele se sente fazendo parte, se convidam ele para festas, esse menino, essa criança, essa menina tem que passar de uma série para outra junto com essa turma. Porque é esse aspecto emocional que vai alavancar a aprendizagem. Pensem vocês que se a gente segura essa criança, quando fica numa série repetindo, ela vai ter que construir novos laços, não é só novas aprendizagens. Então, nós vamos ter, além das dificuldades de aprendizagem dele, dificuldades de relacionamento, de adaptação. Então, é muito importante construir vínculos e, a partir daí, essa criança acompanhe. Seria um absurdo a gente imaginar que uma criança com deficiência mental vai vencer todos os conteúdos, nós sabemos que não. Mas isso não significa que ela não vai progredir, ela vai progredir no ritmo dela e nós teríamos que respeitar isso. Isto é avaliação diferenciada. Enquanto nós não conseguimos organizar esse contexto dessa forma, não poderíamos pensar em inclusão e por isso o professor acaba sofrendo. Os pais precisam entender isso, como essa avaliação vai ser feita, quais seriam os nossos objetivos em cima dela, para que a gente não sofra e nem seja cobrado com isso. Ao longo do tempo, a gente vai aprender que comparando esse aluno com ele mesmo é que a gente vai ver o progresso. Eu espero que a aula de hoje tenha, de alguma forma,
levado vocês a reflexões e que possam ajudar vocês na prática do dia a dia. Vamos ficando por aqui e vamos ver quais são as dicas de estudo de hoje. Mais uma vez trago para vocês o livro Inclusão, um guia para educadores de Susan e William Steinbeck. Um livro que eu considero fundamental a escola estar adquirindo e vocês dedicarem um tempo à leitura. Com certeza ele vai ajudar a entender a avaliação.